Bom dia, meu Deus, bom dia, meus amigos, encarnados e desencarnados. Estamos todos aqui, neste momento, mais uma vez, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui na presença de Deus. Que bom que mais uma vez estamos fazendo parte desse banquete matinal. Somos felizes por esta oportunidade que Deus está nos dando. Somos felizes porque acordamos com Deus no coração. Então, aquele que deixa Deus entrar em sua vida, ele é feliz. Então, deixe Deus tomar conta da sua vida. Deixe Ele no controle de tudo. Porque feliz é quem sai para trabalhar, é quem sai para resolver os seus problemas, se sentindo um vencedor, cheio de fé no coração, cheio de esperança, sabendo que se Deus está no controle, tudo vai dar certo. Por mais que a gente esteja passando por uma situação difícil, mas Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Então que Deus esteja conosco neste dia, no início deste dia, até o final do dia, sempre nos guiando, nos protegendo e nos abençoando em todos os nossos momentos. Os momentos mais difíceis são aqueles em que Ele nos carrega. Vamos acreditar nisso. Pois é, meus amigos, a mensagem de otimismo de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 82, que diz o seguinte: o seu mundo interno exige cuidados e atenções. Não é qualquer ideia, qualquer palavra ou ação que você deve adotar. Venenos como o pessimismo, a descrença em si e o mal, se ingeridos, provocam indisposição no mundo interno e são jogados fora, mais cedo ou mais tarde, até mesmo com dor. As palavras, pensamentos e atos amorosos, por sua vez, por serem positivos, levam felicidade ao mundo interno, que responde com alegrias e esperanças fortes. Trate bem do seu mundo interno e receberá consolos e respostas apreciáveis. O seu mundo interno é a coisa mais preciosa que você tem. Que linda mensagem! Então vamos cuidar, meus amigos, desse nosso mundo interno e que somente Deus conhece. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 6º, o Cristo Consolador. O item é o 5, a chegada do Espírito da Verdade. É uma mensagem do próprio Espírito da Verdade. Foi em Paris, em 1860. Ele diz o seguinte: antes mesmo de começarmos, meus amigos, queremos lembrar aqui que o Espírito da Verdade é Jesus. Então ele disse: venham como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reinam a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas,
e levanta as ondas, Revelei a doutrina divina, e como um colhedor de cereais, reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse: venham a mim, todos vocês que sofrem. Entretanto, os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos caminhos da incredulidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente e que se ouça clamar não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem, creiam, pois a morte é o renascimento e a vida é a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendem sua própria ignorância, então afastem a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e reconduzi-los como crianças perdidas aos braços do Pai. Sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram para não estender a mão e socorro aos infelizes desgarrados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditem, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente, e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana, do além-túmulo, que muitos acreditam vazios. Vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da incredulidade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Que assim seja. Pois é, meus amigos. Infelizmente, nós ainda somos essas ovelhas perdidas de Israel, como disse o Espírito da Verdade. Porque muitos ainda andam descrentes e incrédulos. E é por isso que sofremos tanto e ainda vivemos nas trevas da ignorância. Jesus veio até nós para nos mostrar a luz, para passar seus ensinamentos, mas até hoje a sua verdade não é bem compreendida. Então, ele foi, mas prometeu enviar o Consolador prometido, que é o Espírito da Verdade, o Espiritismo. Então, meus amigos, através do Espiritismo, Jesus vem revelar verdades que antigamente o povo ainda não estava preparado para receber. Os espíritos superiores, que são os mensageiros de Deus, eles vêm a todos os momentos nos mostrar que a morte não existe, ou seja, apenas o nosso corpo físico é que acaba. O nosso espírito, ele é eterno. O Espiritismo mostra também que a causa dos nossos sofrimentos está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra. E é por isso que o homem sofre as consequências
dos atos que cometeu lá no passado. E esses sofrimentos que a gente passa, eles são necessários, que é para curar e purificar a nossa alma. Através do Espiritismo, ele nos dá uma fé inabalável e a certeza de que a vida continua. Nós só temos que acreditar, ter fé, acreditar nessa verdade que Jesus veio nos ensinar. Que lá na época passada, ele nos ensinou, mas infelizmente ainda não estávamos preparados para essa grande verdade. Então ele ocultou e mandou muitos anos depois, através da doutrina espírita. Nós só temos que agradecer a Deus, aos bons espíritos que sempre nos traz revelações do mundo espiritual. Agradecer a Deus porque estamos vivos, pela oportunidade que Ele nos dá cada dia de vivermos as nossas experiências aqui no plano terrestre, neste corpo físico, para que a gente possa pagar a nossa fatura, aquela fatura devedora de vidas antepassadas. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos mostre o caminho certo. E que a gente possa ouvir as mensagens e compreender as mensagens que são enviadas pelos Espíritos de luz. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo, por mais um ensinamento, pela nossa vida, pelo nosso corpo físico. Agradecemos por tudo que acontece, mesmo que sejam acontecimentos ruins, mas é para o nosso bem. Hoje entregamos em tuas mãos a nossa casa física e mental, o pão que chega à nossa mesa, a nossa família, todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Pedimos misericórdia para os nossos inimigos também, encarnados e desencarnados. Misericórdia para aqueles que estão sofrendo, doentes, nas prisões, para as nossas crianças abandonadas, os nossos velhinhos, para aqueles que estão vivendo neste momento as tragédias, estão nas guerras. Que o Senhor, Pai, coloca neste momento a tua mão sobre a nossa cabeça e derrama bênçãos de luz. Que assim seja. Bom, meus queridos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: dias cinzentos passam, a esperança jamais deixa de brilhar. Portanto, seja qual for a adversidade, continue a acreditar em Jesus. Ele lhe mostrará o caminho. Se o seu coração encontra-se triste e em sofrimento, deixe Jesus se aproximar. Quantas vezes as preocupações irão atormentar nossa mente a ponto de nos deixarmos ser envolvidos pelo pessimismo, criando assim uma atmosfera de ideias negativas perante o amanhã. É preciso reagir. E a oração é o remédio que a sua alma precisa.
Abra o seu coração. Fale com Jesus. O eterno e bondoso médico saberá lhe acolher e também lhe ajudar a superar as aflições. Tende fé, novos dias nascerão. Jesus guiará os seus passos. Coragem, tudo passa, e eis a vida a se renovar. O problema que hoje parece impossível de ser resolvido, amanhã terá uma outra dimensão. Tenha paciência. E enquanto guarda, ao invés de desânimo, cuide do seu íntimo. Aproxime-se de Jesus e renove suas forças espirituais. Jesus, o Cristo Consolador, que tanto amor trará à sua vida. Segue com Ele e tenha certeza de que nada mais deve temer. Jesus estará contigo. Tenha fé. A esperança continua a brilhar. Que possamos refletir sobre todas as mensagens que nos foi oferecida hoje, neste banquete matinal. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.